Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Salmo 103. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Primeiramente, como filho de Ritápolis, manifesto o carinho e as orações a todos que marcaram presença no jubileu de Santa Rita de Cássia. A presença de todos faz com que a festa se torne mais bonita, mais evangelizadora, claro, quente no amor de Deus. Então, você que esteve lá conosco, passou por lá durante a novena e no dia, que Deus abençoe a todos com Santa Rita, trilhemos de fato os caminhos da santidade. Nessa semana também saudamos Nossa Senhora como auxiliadora no último dia 24. Com esta mãe, a mãe de Jesus, unamos-nos em prece com toda a igreja no serviço às coisas de Deus. E na última quinta, nós os padres, o grupo dos padres de 15 a 30 anos de padre, nos reunimos, Coronel Xavier Chaves, para conversar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa missão, momento forte de uma avaliação e confraternização da nossa caminhada sacerdotal. Estamos aí com a festa de Pentecostes. A igreja celebra a solenidade de Pentecostes neste final de semana. Cristo, cumprindo o que havia prometido, enviou de junto do Pai o Espírito Santo sobre os discípulos e Nossa Senhora que estavam reunidos no cenáculo. O Espírito Santo é dom de Cristo recitado a toda a igreja. Ele dá vida, renova, transforma e reconstrói a comunidade e, acima de tudo, faz surgir o homem novo. Jesus soprou sobre os discípulos depois de dizer-lhes: como o Pai me enviou, também eu vos envio. O que significa soprar no modo da Bíblia se expressar? Significa o ruá divino, o vento divino gerador da vida. No início do livro do Gênesis, vemos que o Senhor plasmou o ser humano com o pó da terra, com o barro, e soprou sobre ele um hálito de vida, e o ser humano passou a existir. Deus infundiu, por meio de seu Espírito, a vida no ser humano. Eis uma beleza insondável. A vida é dom de Deus. No Pentecostes, Jesus também sopra sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Eis, pois, que todas as coisas se fizeram novas, pois o Cristo sopra a vida nova sobre os discípulos que Ele mesmo trouxe. Nesse sentido, é muito bonito quando rezamos: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pois o Senhor nos comunica a vida que nasce do âmago divino. O Espírito Santo é vida, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não vamos fazê-lo um Deus diferente conforme os moldes de nossas concepções religiosas. Ele é o Deus da vida, o santificador, o iluminador, aquele que é a misericórdia infinita. Não vamos ficar imaginando ou atribuindo-lhe o que não é dele.
Se formos bons, misericordiosos, pacientes, aí estará toda a profecia que Ele deseja de nós. O Espírito Santo acende em nós o fogo do amor divino e nos faz ser, juntamente com a Igreja, instrumentos de defesa da vida e da promoção da paz e da reconciliação. No Espírito de Cristo, a Igreja será instrumento do perdão divino, promotora da paz que nasce com a reconciliação. Nesse dia de Pentecostes, algo novo penetra nosso ser e nossa comunidade, pois nele se realiza a plenitude pascal. Jesus está junto do Pai e no Espírito. É a verdadeira festa da aliança, não a do dom da lei no Monte Sinai, mas a do próprio Jesus que nos reconciliou no alto da cruz. Cristo, de fato, não nos deixou órfãos, nem órfã nossa comunidade igreja. Com Pentecostes, os apóstolos e a igreja inteira estão habilitados para a missão. Somos guiados pelo Espírito do Cristo ressuscitado. Vivamos, pois, nosso batismo e os demais sacramentos, unidos na comunidade, sem medo de amar e de gerar e de defender a vida. Sempre digo que o Pentecostes é o dia do aniversário da Igreja, a Igreja que nasce à sombra e à luz do Espírito Santo. Roguemos este amor de Deus sobre nós, nossa Igreja, nossas famílias, sobre as pessoas que estão precisando de acender a chama da esperança em meio ao luto, à dor, ao sofrimento, à enfermidade, às adversidades todas da vida. Pensamos também a diversidade dos dons sobre nós. Cada um, por vocação, em seu estado de vida, pode servir também o amor de Deus. E assim, façamos acontecer o grande Pentecostes na humanidade. Abertos à ação do Espírito, servidores de gestos de amor. Que o nosso Deus derrame esse amor infinito sobre todos nós, a você que nos acompanha todo sábado, aos que celebram nesses dias o dom da vida, aos que partilham conosco a caminhada da fé, a tantos quantos nos pedem nossas orações. Nos motivemos na ação do Espírito para seguir Jesus Cristo, rumo e peregrinos à casa do Pai. Enquanto fazemos o caminho, não tenhais medo, é a palavra de Jesus a nos encorajar. E com Nossa Senhora nos disponhamos apressadamente ao serviço das coisas de Deus. Reze sempre conosco, rezemos uns pelos outros, com Dom Valdemar, e manemo-nos a tantos que estão enfrentando a luta pela vida, a coragem do caminho. E com a festa de Pentecostes, permitamos que Deus faça nova toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, toda a nossa caminhada. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, invocada também como a Senhora de Pentecostes, do glorioso São José, aqui do nosso apóstolo São Judas Tadeu, e ainda de Santa Rita de Cássia, a toda a equipe do programa, a você que reza conosco neste momento, a sua casa e família, com a força do amor de Deus, te acompanhe, desde e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. Um abençoado final de semana para todos nós, debaixo da luz do amor de Deus. Queridos ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco e da Rádio Emboabas, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora de São João Bosco, continuemos a nossa meditação sobre os sacramentos. Hoje, o sacramento da unção dos enfermos. Curai os enfermos, diz Mateus 10, versículo 8. Esta missão a Igreja recebeu do Senhor e esforça-se por cumpri-la tanto pelos cuidados aos enfermos quanto pela oração de intercessão que os acompanha.
Ela crê na presença vivificadora de Cristo, médico da alma e do corpo. Esta presença age particularmente através dos sacramentos e de modo especial pela Eucaristia, pão que dá a vida eterna, a cujo liame a saúde corporal. São Paulo alude. Entretanto, a Igreja Apostólica conhece um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros, padres da Igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da Igreja. Caros ouvintes, é Padre Silvio Firmo do Nascimento quem fala com vocês, vigário paroquial da paróquia do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, aqui a 48 quilômetros de São João del Rei. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram, dando-nos paciência, serenidade perante a dor e o sofrimento, valorizando cada vez mais o sacramento da unção dos enfermos. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde a você, rádio ouvinte, que se encontra sintonizado no programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Aqui quem vos fala é o seminarista Sérgio, da etapa do propedêutico. É a primeira etapa da formação. Eu venho falar neste programa sobre a solenidade de Pentecostes que estaremos vivenciando neste final de semana. Depois então de percorrermos os exatos 50 dias do tempo pascal, com esta celebração encerra-se então esse tempo litúrgico, tempo pascal, e retomamos então o tempo comum. O tempo comum é o tempo da vida pública de Jesus. Desse modo, a solenidade desse final de semana marca o início da Igreja missionária, a Igreja que, guiada pelo Espírito Santo, vai então aos confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. Ao celebrar a solenidade de Pentecostes, recordamos o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, para que assim então continuassem firmes, esperançosos e motivados à missão de Jesus. Jesus envia então o Espírito Santo aos apóstolos.
em nossa caminhada de fé, recebemos também o Santo Espírito. Recebemos o Santo Espírito quando somos batizados e depois, quando confirmados a presença dele em nós através do sacramento da Crisma, em que o bispo então invoca sobre cada crismando a força do Espírito Santo e os seus 7 dons. Dessa forma, também somos chamados a participar da missão de Cristo. Mas que dons são estes? O que cada dom significa? Então, são 7 dons: dom da sabedoria, entendimento, conselho, ciência, piedade, fortaleza e temor de Deus. O dom da sabedoria é o dom de perceber o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. O dom do entendimento que Deus nos concede é o dom que nos ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e assim então procurar entendê-las. O dom do conselho é aquele dom de saber discernir caminhos e opções na vida. É o dom de saber orientar e escutar. O dom da ciência é o dom que leva o homem a perceber a presença de Deus em cada ser criado. O dom da piedade é o dom que nos motiva a estarmos sempre abertos à vontade de Deus e assim procurarmos agir na forma de seu amor. O dom da fortaleza é o dom que nos torna corajosos para enfrentarmos as adversidades do dia a dia, alimentados pela esperança que nos vem da fé. O dom do temor de Deus não é um temor por medo, não é um temor de castigo, mas é um dom que nos leva a amar a Deus tão profundamente que assim então procuramos nos afastar de tudo o que possa ofendê-lo. Com esta celebração de Pentecostes, daqui em diante, somos convidados a deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo e nos empenharmos assim na missão dentro e fora da nossa comunidade. Eu convido a você que nos acompanha através deste programa a junto rezarmos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que vós criastes, vós, chamado Consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, ditai-nos os gemidos da oração. Acendei a vossa luz em nossas almas, infundi o vosso amor em nossos corações, e a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com perpétua força. O inimigo afugentai-o para longe. Dai-nos quanto antes a paz,
Tendo vós por guia e condutor, venceremos todos os perigos. Por vós conheçamos o Pai e também o Filho, e que em vós, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações, caros ouvintes, que todos os sábados nos acompanham neste programa semanal. Neste domingo temos a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, 50º em grego, é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sobre sua mãe Maria e sobre outros discípulos. Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa. O Espírito Santo dá vida, renova, transforma, constrói a comunidade e faz nascer o ser humano renovado. Com a celebração de Pentecostes, encerramos o tempo pascal. O Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23, nos apresenta a comunidade cristã, sempre reunida em torno de Jesus ressuscitado. Para São João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que permite aos fiéis superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu de maneira radical. Na segunda leitura, tirada da primeira carta de Coríntios, capítulo 12, São Paulo afirma que o Espírito Santo é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É o Espírito Santo que concede os dons que enriquecem a comunidade e que garante a unidade de todos os participantes dessa comunidade. Por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos a serviço de todos. Na primeira leitura, São Lucas mostra que o Espírito Santo é a lei nova que orienta a caminhada dos fiéis. É o Espírito Santo que cria a nova comunidade do povo de Deus. É Ele que faz com que os homens e as mulheres sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar o amor de Deus que une numa mesma comunidade todos os povos de todas as nações e de todos os tempos. Hoje, diferentemente do nosso costume aqui no programa, eu não comentarei o Evangelho do dia, mas sim a primeira leitura, pois ela nos traz mais detalhes sobre a descida do Espírito Santo para a comunidade. Vamos ouvir. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos
na nossa própria língua. Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e de parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus caros ouvintes, o Espírito Santo é apresentado por São Lucas neste livro em forma de línguas de fogo. A língua falada é também a maneira de um povo se comunicar. Através da língua, nos relacionamos e estabelecemos laços duradouros entre nós. Ter a capacidade de falar outras línguas diferentes da nossa significa a capacidade de ampliar nossas relações com outras pessoas. Significa a possibilidade de sair de nosso mundo e entrar no mundo dos outros. Com isso, superamos o egoísmo, a divisão, o racismo, a marginalização. Falar outras línguas significa criar unidade, ampliar os relacionamentos, construir uma comunidade capaz do diálogo, do entendimento, da comunicação. É neste sentido que devemos compreender os efeitos da manifestação do Espírito Santo, pois todos os ouviam proclamar na sua própria língua as maravilhas de Deus. A lista das nações mencionadas tem representantes de todo o mundo antigo conhecido, desde a Mesopotâmia, passando por Canaã, pela Ásia Menor, pelo norte da África até Roma. A todos os povos da terra deve chegar a proposta salvadora de Jesus, que faz de todas as nações uma só comunidade de amor e de partilha. A comunidade de Jesus é convocada pelo Espírito Santo para criar a nova humanidade pautada na linguagem do mandamento do amor. A capacidade de ouvir na sua própria língua as maravilhas do amor de Deus é a comunicação do Evangelho, que irá criar uma comunidade mundial. Todas as nações, sem precisar deixar de lado sua própria língua e sua própria cultura, escutarão a proposta de Jesus e terão a capacidade de entrar para fazer parte da comunidade da salvação. Na comunidade de Jesus se fala a mesma língua, que é a língua do Evangelho, que é a linguagem do amor. Todos, mesmo sendo diferentes, se tornarão irmãos e irmãs. O mais importante passa a ser a vivência do amor que, no respeito pela liberdade e pelas diferenças, deve unir todas as nações da terra. O acontecimento de Pentecostes, no livro dos Atos dos Apóstolos, é o programa de vida da comunidade cristã, ou seja, da Igreja, pois conclama a todos os seus membros a dar testemunho de Jesus ressuscitado, onde todos serão capazes de comunicar e de se relacionar como irmãos e irmãs, porque o Espírito Santo reside no coração de todos como lei suprema, como fonte de amor e de liberdade. Eu gostaria agora, antes de terminar, de somente agradecer. Envio o meu muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram para que o Tríduo e a festa da comunidade Santa Rita pudesse acontecer. Foram 4 dias de muita alegria em que a comunidade pôde retomar suas atividades depois da recuperação da capela. Deus abençoe a cada um que colaborou para que tudo desse certo. Envio o meu muito obrigado também a todas as pessoas que colaboraram para que a novena e a festa de Nossa Senhora Auxiliadora pudesse acontecer. Foram 10 dias de muitas celebrações, muitas guloseimas servidas nas barraquinhas e também de muita alegria. Deus abençoe a cada um que contribuiu
para que Nossa Senhora Auxiliadora pudesse ser celebrada de maneira tão devota e festiva. Deus abençoe a cada um de vocês. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.